Bom dia, todo mundo. É, Bom, quem não me conhece, né? Acho que todos que estão aqui me conhecem, mas eu sou Ronise, sou terapeuta ocupacional e faço parte da equipe do ambulatório de saúde do artista, né? Aqui a gente está falando mais da questão da saúde do músico, do Hospital das Clínicas, um ambulatório que atende artistas no âmbito do SUS, né? E aqui da nossa equipe estão presentes o professor Tarcísio, Tarcísio Pinheiro, se ele quiser falar aí, que é médico do trabalho, nosso coordenador lá do ambulatório, o João Gabriel, médico, músico, acho que vocês também, a maioria de vocês já conhecem, né? O João, o precursor aí dessa ideia da saúde do músico, responsável por tudo isso que está acontecendo agora. Olha o peso, hein, João? Ó. O Léo Lacerda, que é violinista, né, está conosco, ele é funcionário da UFMG, e em função disso está conosco no ambulatório já também há alguns anos. E o Ronaldo, que é essa pessoa que chegou aí agora para contribuir ainda mais com o nosso ambulatório, né, Ronaldo? Veio para fazer uma pesquisa e nós já abraçamos ele para fazer parte aí da nossa equipe. Então, antes de passar a palavra para o Ronaldo, Tarcísio, João, Léo, vocês querem falar alguma coisa? Se Não, apresentar? só dar um bom dia mesmo, né? Agradecer a presença de todos, né? E a fala aí do Ronaldo. Obrigado, né? João deu só um ok ali, Léo. Então, gente, a proposta desses encontros já tem um tempo que a gente faz o ambulatório de saúde. Dentro do ambulatório, a gente faz um trabalho em grupo, né? Alguns de vocês já participaram do grupo de autogerenciamento da saúde do músico. E dentro desse grupo, ele passou a ser nesse formato online em função da pandemia, e a gente achou que isso facilitou para muitas pessoas e a gente manteve. Então, sempre esses encontros eram restritos às pessoas que participavam do grupo. Bom dia, Sibeli. Desculpa o Participavam do atraso, grupo, Ronilson. sem problema, a gente está começando. E dessa vez a gente resolveu abrir, né, para que outras pessoas tivessem acesso. E o Ronaldo aceitou esse convite, agradeço desde já, tá, Ronaldo, por você ter aceitado esse convite. E hoje, então, eu vou passar a palavra para o Ronaldo. Nós vamos falar sobre saúde auditiva. Algumas pessoas me perguntaram, vai falar sobre zumbido? Eu falei, vai. A pesquisa de doutorado dele é exatamente sobre zumbido, então está implícito aí no tema que nós vamos falar sobre isso também, né? Então, Ronaldo, passo para você a palavra, já agradecendo em nome de todos lá do ambulatório, né? E com você. Obrigado. Quem tem muito a agradecer aqui sou eu, porque foi uma bênção, uma dádiva divina ter conhecido vocês, que são pessoas extremamente generosas e, e que, assim, o aprendizado que eu adquiri nessa convivência com vocês nesses últimos 4 anos foi absurda, né? E entrei no universo que eu sou apaixonado, que é a música, né? Eu entro no meu carro, antes de ligar ele, eu ligo o rádio. E descobri muita coisa aí durante esse tempo que a gente está junto e me esforço o máximo para que eu continue junto com vocês aí, porque a gente tem muito que aprender. Então, assim, é um tema que eu gosto muito, né? Eu sou médico otorrinolaringologista e minha área de atuação é a otoneurologia, que trabalha aí com surdez, zumbido, tontura, né? A gente foca muito no nosso estudo. E eu cheguei lá no ambulatório como um doutorando, ainda como doutorando, e agora fui promovido a colaborador, né? Que me honra muito. E, e então a gente está aqui pronto para brigar e para tentar somar, né? E então a Rodise pediu para a gente falar aí de saúde auditiva, porque o músico, pelo que eu percebo, tem muitas coisas com relação a isso que ele
não tem assim a noção da importância de ter esse cuidado, né? Então, a saúde auditiva nada mais é de que você cuidar da sua audição, que é um sentido nobre e que muitas vezes a gente não preocupa muito. E tem coisas que a gente só dá valor quando perde, né? Quando começam a aparecer os problemas. E como o músico, ele talvez a maioria deles, eu penso que a maioria deles não tem essa noção, ele é um trabalhador que se expõe a ruído alto e constante. Então, ele pode ser vítima de uma perda auditiva induzida por ruído. E ele pode ter problemas de saúde auditiva, que muitas vezes são temporários, que são tratáveis, né? A questão do zumbido, tem perdas auditivas que são temporárias. Então, a gente tem que a intenção nossa hoje é abrir a mente, né, dessa classe que é muito valiosa em nossas vidas, né, porque a música é uma coisa que faz um bem assim absurdo, tem um potencial de estimulação cerebral absurdo, né, e na sua grande maioria das vezes só nos traz boas sensações. Então vamos lá. Ronaldo, só te interromper um minutinho. Sim. Porque, na verdade, eu falei de você de uma forma assim, né, na divulgação eu coloquei seu currículo, mas eu não Aham. te apresentei da forma, né, que deve se apresentar. Antes de entrar no tema específico, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória até chegar aqui, assim, né, com o que que você trabalha, qual que é o seu foco maior. Ah, sim. Não. Hoje, a gente, quando faz a especialização, né, aí você restringe o seu universo. Quando você entra na especialização, esse universo vai se restringindo porque a medicina está evoluindo absurdamente. Então, eu sou preceptor da residência de otorrinolaringologia da Santa Casa, e lá eu sou responsável pelo ambulatório de otoneurologia. Então, quem ensina otoneurologia para os residentes somos nós, né? A gente tem lá um ambulatório que tem um movimento significativo. E tudo começou com esse projeto de doutorado, culpa do professor Maurício Freire Garcia, né? A gente, nossa contato primeiro foi no Pilates, né? A gente fazia Pilates no mesmo estúdio, ficamos amigos. E ele um dia teve um zumbido, né? E sabia que eu estudava essa área e veio conversar comigo. Aí foi uma conversa muito interessante de um otorrino, de um músico que tem em comum um tema que é a acústica. E uma primeira coisa que eu entendi, a percepção de acústica, principalmente da psicoacústica, que é a interpretação psicológica do som, tinham as diferenças e que se a gente se unisse, a gente poderia produzir alguma coisa interessante. E uma das coisas que o Maurício fez, ele deu uma nota musical para o zumbido dele. Aliás, tinham duas notas, acho que foi o sol sustenido e o dó sustenido. Aí ele falou, Ronaldo, vamos fazer isso aqui. Eu estava no mestrado ainda, já queria que eu fizesse doutorado seguido, mas foi tanto que eu acabei topando a parada. E a gente tá testando aí um método de tratar zumbido, mascarando ele, mas dentro de uma lógica psicoacústica e acústica. A primeira coisa que nós fazemos é dar uma identidade musical para esse zumbido, classificá-lo quanto à sua frequência como uma nota musical, né? E mascarar esse zumbido com uma nota mais grave, que tem um potencial de mascaramento maior, mas que respeite a série harmônica dessa nota do zumbido, né? E então, com isso aí, eu acabei conhecendo o ambulatório de saúde do músico, a Ronísio, o Tarcísio, o João Gabriel, né, o Léo, que me receberam assim, acho que até me adotaram, né? Depois eu vou pedir para colocar eu na herança aí, para eu herdar. Nem que seja a sabedoria musical. E aí a coisa foi evoluindo e eu fui me envolvendo cada vez mais.
e estamos lá até hoje, né, Ronise? E eu não posso fazer nada, a culpa é deles. Me trataram bem, agora aguento. Eu já estou tão sem vergonha que eu já estou exigindo um cafezinho aí durante a manhã no ambulatório, né, doutor Tarcísio? Com certeza. Você toma cuidado com esse negócio de herança, viu? Que É muitas perigoso? passam pela herança. Você toma cuidado, viu? Ai, 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 não brinca não. Então vamos lá. Então, o que somos nós, né? Nós somos seres biológicos imersos no mundo físico. E uma das funções, uma das coisas que o nosso organismo tem que fazer é transformar essas percepções físicas em percepções biológicas para que o cérebro possa interpretar, para que a gente possa vivenciar. Isso acontece com o som, com o equilíbrio, com o olfato, com o paladar, né? São todas experiências físicas que são transformadas em informações elétricas. Então, a audição não é diferente. Ele não quer passar aqui, ó. Eu estava indo tão bem. Ah, deu. Então, tudo começa aqui de uma forma bem simples. A onda sonora bate aqui na nossa orelha, entra no conduto auditivo externo aqui, mas uma parte dela vibra o crânio também, e o cérebro capta, a cóclea capta essas vibrações. Então, entra aqui uma série de frequências que vão vibrar aqui essa membrana timpânica. E, por conseguinte, vibra a cadeia ossicular, né? E aqui dentro nós temos o ouvido interno, a cóclea, e aqui os canais semicirculares, aqui a parte de equilíbrio e aqui a parte da audição. Aqui tem um líquido chamado endolinfa, e na parede da cóclea tem as células auditivas. Então, o estribo aqui, ele bomba esse líquido como uma bomba e faz esse líquido circular aqui dentro. No que esse líquido circula, ele movimenta as células auditivas, que têm cílios, né? Então, quando ela abre e fecha, a troca de elétrons, né? E essa energia mecânica é transformada em energia elétrica, que vai para o cérebro e vai terminar lá no córtex auditivo, e é onde a gente vai entender o que a gente está escutando, né? A gente está ouvindo. E existe nessas células ciliadas uma tonotopia, que a gente chama tonotopia coclear. É, cada frequência, ela estimula um pedacinho dessa membrana, né? Então, por exemplo, se entrar, vamos falar aqui musicalmente, se entrar 440 Hz de frequência, então eu estou ouvindo um Lá, né? Então ele vai entrar 440, um Lá, e vai chegar lá no córtex auditivo, um Lá. Aqui são os movimentos das células ciliadas. Cada movimento desse aqui, ó, vai trocando carga elétrica aqui, né? Aí elas vão para dentro do nervo auditivo, né? Aí tem uma via auditiva interna, né, que tem várias estações. A primeira delas é chamada de núcleo coclear, e à medida que essa informação vai subindo para o cérebro, ela vai sendo organizada. Então, até um certo ponto dessa via, há a organização física. O cérebro vai organizar a informação. Olha, eu estou recebendo uma gama de frequências, frequência tal, tal, para que o cérebro chegue lá em cima e ele interprete. Aquilo é um Lá, aquilo é um Sol, né? Aquilo é a voz do professor Tarcísio, é a Ronise cantando. Então, aí essas informações são todas processadas. Então, qualquer problema que você tenha nessa via auditiva, desde o momento que ela entra lá no conduto auditivo externo, por exemplo, você pode ter uma rolha de cerume lá impedindo de entrar uma onda de forma adequada, uma infecção no ouvido médio, uma otite média aguda, também vai atrapalhar, e assim vai por diante, né? Então, visto isto,
eu tenho duas formas de perda auditiva. Eu tenho uma perda auditiva que é dita de condução, quando o problema vai estar do conduto auditivo externo até o ouvido médio. E ela passa a ser uma perda de audição neurosensorial lá quando o problema vai estar do nervo auditivo, no primeiro gânglio lá, do nervo auditivo para frente, até lá o córtex auditivo. Aí pode ser um tumor, pode ser várias coisas, né? E também o problema pode estar lá no ouvido interno, né? Que vai poder ser sensorial ou neurosensorial. Ou então ela pode ser mista. E essa classificação está um tanto quanto médica, mas é importante para entender que o problema, quando você está com a dificuldade de escutar, pode ser de uma simples rolha de cerume até um tumor no nervo acústico, por exemplo, ou até mesmo um tumor cerebral que comprima a via auditiva. Então, dito isso, a gente tem que, quando vê um paciente com perda auditiva, pensar dessa forma. Então, aqui a gente vê o som entrando, né? Eu vou acelerar um pouquinho aqui para não ficar muito tempo. Aqui a membrana vibrando, então esse é todo esse processo que a gente sabe. Quando eu tenho aqui, por exemplo, uma infecção do ouvido médio, essa vibração, ela diminui, porque a inflamação, ela faz com que isso aconteça. Então, eu gero ali um processo de perda de audição que é curável. Eu trato a otite, tudo volta ao normal, né? Tem uma situação que pode ter um enrijecimento desses ossículos, que é a autoesclerose, que também impede com que essa audição entre aqui. Aí tem uma cirurgia que você faz, que você coloca uma prótese aqui e reverte esse processo, né? Então, são possibilidades de perda de audição que são curáveis, né? Aqui, quando você estimula, aqui que vem o grande problema, quando você se submete a situações que podem lesar essas células auditivas que estão aqui dentro, que cada célula interpreta um tipo de som, você pode ter perda de audição. Então, você vai poder perder a audição para sons mais agudos, as células para a interpretação dos agudos estão mais aqui, à medida que vai para dentro da cóclea, vão ficando as células com sons graves. Então, você pode ter perda, assim. A perda de audição induzida por ruído, as primeiras células a serem lesadas são essas células que interpretam as frequências agudas, né? Então a gente perde essa audição. Isso aqui muitas vezes é definitivo, diferente da perda de audição por otite, pelo cerume, que é só lavar o ouvido, tudo volta ao normal, a autoesclerose que você corrige com cirurgia. Então você perde a capacidade de interpretar algumas frequências, e isso vai dar os vários tipos de perda de audição. Aqui, nesse momento, uma vez perdida a audição, eu não tenho mais como recuperar, infelizmente. Até então, a esperança está aí no advento das células tronco, talvez eu consiga regenerar essas células auditivas que foram destruídas, que podem ser destruídas por doença, por medicamentos, e a mais comum delas é a perda, são as duas mais comuns, da idade e a perda de audição induzida por ruído alto, que é muito conhecida aí nos trabalhadores da indústria pesada, que ficam ali horas exposto a som alto, né? No caso do músico, dependendo do perfil desse músico, da sua atividade, instrumento que ele toca, o número de shows que ele faz, eu vou falar isso para vocês agora aqui na frente, mais para frente, né? E ele vai sofrer as consequências disso. Então, eu posso ter como causa de perda de audição uma simples rolha de cerume, né? Como doenças mais graves. Então, existem algumas doenças também, como a rubéola, a toxoplasmose, doenças reumáticas, imunomediadas, também pode. Mas as duas mais comuns de perda auditiva são a exposição prolongada a ruído e a idade. Todos nós sofremos
perda auditiva com o passar dos anos. O perfil de perda ele é individual e está muito relacionado à genética da pessoa. Então, eu posso ter um paciente de 60 e um paciente de 75, por exemplo, com a mesma audiometria. E muitas vezes aquele paciente de 75 tem audição melhor do que a de 60, porque muitas vezes o perfil genético desse paciente faz com que ele seja mais, as células ciliares auditivas sejam mais frágeis, né? Então, é uma condição que acontece. Então, assim, do decorrer da vida da gente, não é só o músico, não é só o trabalhador que trabalha em exposição ao ruído alto tem que ter cuidado com a sua audição, cuidar da sua saúde auditiva. Nós, como meros mortais, né, que somos, temos que cuidar da nossa audição no decorrer da vida. E existe também as perdas de audição causadas por acidentes, né, os chamados traumas acústicos. Aqui, ó, isso aqui é um audiograma, quando a gente faz uma audiometria, a gente descreve aqui o perfil audiométrico da pessoa. Então, se a gente estiver escutando até 25 decibéis, adultos, e 15, criança, a criança a gente é um pouco mais rigoroso, porque ela está em fase de formação de memória auditiva, então a gente não já chegou em 15 decibéis, a gente já intervém. E aqui tem uma coisa que chama banana acústica, que é onde está a intensidade com que são ditas a maioria das palavras, das letras, das sílabas, das frases, né? E aqui a classificação das perdas auditivas, que pode ir de a leve até uma perda de audição completa, ficar completamente surdo. E aqui a gente vê, assim, por exemplo, um piano, quando você escuta um piano, ele vai emitir sons com uma intensidade em torno de 80 decibéis. Pessoas conversando normalmente vai emitir sons com intensidades. E para cada intensidade de sonora, de volume de som que você ouve, né, você vai ali sofrer um desgaste auditivo, que normalmente acontece, mas que não trazem uma consequência, desde que se respeite um limite de horas, né? Então, perder a audição é muito mais do que não escutar. A perda de audição, principalmente a dificuldade de compreender, onde as pessoas falam muito assim, doutor, eu ouço, mas não entendo as palavras. Isso é muito característico na perda auditiva para sons agudos, né? O paciente, por exemplo, você fala rato, gato, mato, pato, ele se confunde, né? Isso também causa problemas de irritabilidade, né? Então, aquele vovô que está surdo, que os netos não têm paciência para conversar com o vovô, e o vovô também não tem para conversar com os netos, e aí o vovô acaba se isolando. Isso, às vezes, pode até gerar um processo de isolamento social seguido de depressão, né? Numa situação mais extrema. Então, esse isolamento social, ele atua aqui também na diminuição de cognição, que é essa capacidade de relacionamento com o mundo, né? Isso, e ele também gera uma diminuição de percepção do ambiente, né? E, às vezes vem um carro buzina e você não escuta a buzina do carro, uma pessoa gritando, né? Então, olha só o quão é importante essa preocupação com a saúde auditiva, esse cuidado com a audição. Ficar surdo não é apenas perder a audição, a capacidade de ouvir, né? Então, é preciso que nós tenhamos, enquanto seres humanos, com essa preocupação, e os músicos também. E a minha percepção é que os músicos não têm, muitos deles não têm muito essa preocupação. É por inocência mesmo, é por falta de orientação, de conscientização, né? Então, quando a gente fala disso, a intenção é exatamente essa, né? Então, existe muito mais coisa envolvida. Então, você tem surdezes que são curáveis, tem as tratáveis, tem as potencialmente tratáveis, né?
E tem as que não tem cura, né? Que é normalmente quando você lesa a célula auditiva, no caso aí, seja de forma induzida por ruído e uma forma que a gente não tem como muito fugir, que é a da questão da idade. Então, medicamentos ototóxicos. E aqui é interessante que você se vacinar, você está praticando saúde auditiva, porque se você vacina contra meningite, contra rubéola, você está se protegendo de ter sequelas, né, que são doenças que podem ter como sequelas perda de audição, né? Então, todas as intervenções necessárias para prevenir, identificar e tratar a perda auditivas e doenças auditivas. Então, boa audição e comunicação são importantes em todas as fases da vida, né? A perda auditiva, ela pode ser evitada por mediações preventivas, né? Proteção contra som altos, boas práticas de cuidado do ouvido, a imunização, né? Ela pode ser tratada quando identificada em tempo hábil. Tem um tipo de perda de audição que é chamada de perda auditiva súbita, né? Perda súbita de audição, que normalmente é uma infecção por vírus. Então, se você trata rápido, você recupera a audição 100%, né? Então, às vezes, sentir uma perda de audição não demora muito para procurar, para ver o que que é. A maioria das vezes vai ser uma rolha de cera, vai ser uma otite, né? Graças a Deus. Mas, assim, é sempre bom ter esse cuidado a mais, né? E pessoas que têm um potencial de perda de audição, no caso aí, os trabalhadores da indústria pesada, no caso aqui, os músicos, é outra percepção minha enquanto profissional da minha vivência prática, que os músicos deveriam fazer audiometria pelo menos uma vez a cada 2 anos, uma vez por ano, e toda vez que percebesse qualquer tipo de dificuldade auditiva, procurar saber o que que é, não importa, às vezes é uma rolha de cera, mas é bom sempre procurar essa ajuda. Então, a medicina mais inteligente, a medicina mais barata, a medicina menos sofrível é a medicina preventiva, em qualquer área de atuação da medicina. Então, ocorre quando o som altera a condição normal de audição, que é um determinado ambiente. Não, aí vem a questão da poluição sonora, desculpa. Ela ocorre quando o som altera a condição normal de audição em um determinado ambiente, afetando a saúde física e mental. Esse aqui é um grande problema, né? Então, aqui a gente tem uma tabela aqui de intensidade de ruídos em decibéis, né? Uma sirene de alarme, ela dá 90 a 120. Um leitor de música, né? Os tocadores de MP3, fones de ouvido para ouvir música, eles podem te dar uma pressão sonora de até 70 decibéis. Já existem estudos comprovando perda auditiva pelo uso indiscriminado do leitor de música, do tocador de MP3, né? Ele cai aqui dentro de uma regra que eu vou mostrar aqui na frente. Nós já somos vítimas da poluição sonora, o tráfego rodoviário, pessoas que trabalham em ruas muito movimentadas, que tem a paisagem sonora, né? Que tem lá é, a turma, né? Que passa com o alto-falante, com o carro na rua, né? Fazendo as promoções das lojas, fica na porta das lojas, dando preço das coisas em promoções. Olha só, uma sala de aula pode ter até 80 decibéis de intensidade sonora, né? Então, o que que acontece? Aqui são as células ciliadas. Então, se você submete ela a uma intensidade sonora, à medida que essa intensidade sonora vai ficando maior, ela começa aqui, ó, 90 decibéis. Discoteca chega próximo a 110 decibéis. Um concerto musical chega a mais do que 110, uma buzina. Aí vai chegar num ponto em que você pode não ter mais célula auditiva. Então, aquela região que foi afetada ali, todo som que chegar naquela frequência não vai chegar no seu cérebro, né? Aí está instituída a perda de audição. Então, a perda auditiva induzida por ruído, né, ela pode provocar e ocorre por duas maneiras. Uma exposição aguda,
por trauma acústico, né, onde você sofre uma intensidade abrupta aí, maior que 140 decibéis, por exemplo, tiro. Às vezes a pessoa dá um tiro próximo do seu ouvido, o foguete, né, uma explosão de um pneu próximo, qualquer som é intenso. E a exposição crônica, que é a perda auditiva por ruído. Para o trabalhador, existe uma portaria do Ministério da Saúde que regulamenta isso. Então, por exemplo, se eu ficar exposto a um ruído de 85 decibéis por 8 horas, eu já estou correndo risco de começar a perder de audição. Agora, essa perda também não significa, se um dia da sua vida você ficar exposto a 85 decibéis durante 8 horas, que essa perda vai ser instituída, não. Existe uma elasticidade, uma resistência, e aí vem, essa resistência, ela é uma informação genética. Normalmente, o trabalhador vai ter que ficar nessa condição diária em torno de 4, 5 anos, trabalhando esse tempo todo. Mas olha que interessante, se eu aumento em 1 decibel o meu nível de ruído, já cai para 7 horas, né? Então, aí você fala, pô, se aumenta em 5 decibéis, já cai para 4 horas. Então, pequenos aumentos de intensidade de exposição sonora, ela reduz consideravelmente. Um liquidificador, por exemplo, vamos botar aqui, por exemplo, um piano, que vai estar aqui mais ou menos em 90, uma flauta talvez. Você fizer um show de 4 horas seguidas, você já está sendo, já está, já está em situação de risco inicial aí para ter perda de audição. Então, o músico, a exposição à música não é uma questão apenas social, mas ela é também profissional. E aí que está o problema, em que os músicos são prejudicados, porque não há esse cuidado do sistema, digamos assim, de saúde com esse tipo de coisa. Então, existem profissões que são exercidas por amor, né? Médico, músico, bombeiro. Então, o cara está ali tão fascinado, tão feliz da vida com o que ele faz, que às vezes ele esquece de cuidar, né? O médico é o pior paciente que você pode ter na vida. É uma coisa impressionante, né? Eles normalmente são displicentes com a saúde deles, né? Aí vai lá o pneumologista falar que você tem que parar de fumar com um charutão na boca, né? O endocrinologista, sobrepeso ou com obesidade mórbida, manda você fazer regime para emagrecer. Então tem muito essas coisas. E no caso do músico, essa exposição à expressão sonora é muito variável. Vai depender do estilo de música, das condições acústicas do local de apresentação, dos instrumentos utilizados, né? Da posição do músico dentro da sua banda, da sua orquestra. Então, no Brasil, então, ainda não tem legislação específica que aborde esse risco de perda auditiva nessa categoria profissional. E a maioria dos músicos não são conscientes desse risco, né? Ou então não lhe dão a devida importância, mas é porque, no caso do médico, não, a gente sabe que faz mal e ainda assim faz errado. Mas a maioria dos músicos não tem essa consciência. E é importante que essa situação, a gente exponha isso para os músicos, né? Para alertar vocês e para vocês se organizarem nesse sentido, para regulamentar a atividade, né? Aqui na questão da saúde auditiva, isso, infelizmente, vocês estão muito prejudicados. Essa aqui é a nossa tese de doutorado, né? Proposta de tratamento para zumbidos tonais do mascaramento, utilizando mascaramento harmônico. Se transformou num estudo piloto randomizado. A gente tentou inicialmente fazer um ensaio clínico, mas em função do N, né? Teve pandemia, teve uma série de coisas que nos prejudicou. Então, essa aqui são alguns dados que nós colhemos, né? Então, você vê o perfil, né? O estilo mais... os músicos que foram avaliados por nós, a maioria deles, o estilo musical deles era rock. Obviamente que o músico que toca numa banda de rock e o músico que faz lá um acústico de MPB, bossa nova, ele
a intensidade sonora, a exposição sonora dele a ruído alto é bem menor do que uma banda de rock. A posição dele no palco, né? A grande maioria está à frente. Aí ele pode estar à direita, atrás. Aqui tem uma coisa que se chama baterista, né? Bateria, sem nenhum tom discriminatório, mas ele é a maior vítima por causa do tipo de instrumento que toca, né? A possibilidade dele ter um problema auditivo é muito maior, né? Então, o músico que fica do lado do baterista, que fica do lado do cantor, então, tudo isso influencia. É diferente do trabalhador disposto a ruído, né? É, aqui, ó, a bateria, né? O instrumento, a maioria dos músicos que nos procuraram eram pianistas, né? E o piano é um dos instrumentos que tem uma intensidade sonora razoável. O tempo de exposição, desculpa, o tempo de atividade, né, na música, né? A maioria deles tinham 26 anos, até 26 anos de exposição. Então, assim, é um tempo bem significativo. Então, a música é um trabalho, uma forma de sobrevivência, né? Ela tem geralmente um início precoce na infância e na adolescência, né? Tem instrumentos que quanto mais cedo você começa a estudar, maior a probabilidade do seu grau de performance ser, atingir, digamos, a virtuose, né? E normalmente o despertar para a música vai acontecer nessa fase. Então, às vezes, você vai ver pacientes jovens tem 22, 25 anos, começou com 20, às vezes até menos, né? Você tem que levar em consideração as horas de estudos e dedicação que esse músico é, exerce, né? Porque ele vai precisar disso para ter uma performance final que o permita se apresentar em público. As condições de trabalho e impacto na profissão, carga de trabalho excessiva, essa cobrança externa pela perfeição, que é muitas vezes maior a cobrança interna, é o próprio músico cobrando de si a perfeição. Os problemas ergonômicos, que eu tive a oportunidade de conhecê-los de uma forma um pouco mais intensa depois de começar a frequentar o ambulatório de saúde do músico. É impressionante o tanto de problemas, com problemas, inclusive, que afetam a sua performance. E os músicos também não têm essa consciência, a maioria deles não tem. Essa questão aqui da inadequação do mobiliário, do ambiente acústico, de iluminação. Então, olha só o tanto de coisas variáveis, né? O tanto de coisas que parecem inofensivas, mas que podem afetar de forma significativa a saúde auditiva. E não só a saúde auditiva, mas a saúde do músico, né, como um todo. Então, o músico, ele tem um grande risco de doença ocupacional, doutor Tarcísio. Espero estar te trazendo uma novidade. Então, e a maioria deles não tem essa consciência, né? E um dos trabalhos que esse ambulatório faz é trazer essa consciência para os músicos, né? Então, a questão da percussão, o baterista fica ali horas submetido a quase 100 decibéis. Olha só o trompete, 97. A flauta, que parece um instrumento romântico, harmônico, assim, bem delicado, o flautinha aqui, ó, 96 decibéis. Ah, não, eu não vou ter problema, não, eu toco flauta. Lê do engano, né? Então, aí você vai ver aqui, né? Graças a Deus, na minha amostra, a maioria não tem problema de audição, 63%. Mas quando a gente vê lá que o tempo de exposição, aí a idade média também era menor, tudo isso afeta, foi assim. Mas olha só, 25% dessa amostra tinha algum grau de perda auditiva. 25% numa amostra é estatisticamente relevante e preocupante, né? Que é mais ou menos a incidência de zumbido, né, na população. Fica em torno de 20%, dependendo um pouco mais, né?
aqui as horas, a contagem de horas por mês, o tempo médio, né, por mês que a pessoa estuda, é, o tempo médio das representações. Uma coisa interessante é que o tempo médio que mais apareceu é em torno de 2 horas a 3 horas no máximo. Então, isso dá uma, uma elasticidade, né? Assim, isso ameniza um pouco o risco de, de exposição ao ruído. Mas a turma aí, quando entra a questão de sobrevivência, tem músicos que trabalham quase que todo dia, 2, 3 horas, 4 horas de apresentação, a turma que apresenta em bares, né? Então, é significativo. Então, a música como trabalho, né? Então, quando as células ciliadas externas, elas fazem essa amplificação coclear. Então, quando tem perda de sensibilidade para sons entre 40 e 60 decibéis, para o músico, isso é mais relevante do que para uma pessoa normal. Por quê? Com isso aí, o músico canta ou toca mais baixo. A perda de células ciliadas externas, o que vai trazer para o músico, além de escutar pouco? Ele reduz a seletividade para identificar a frequência. Ele começa a ter uma percepção anormal do pitch, do loudness, que é o volume. Então, o músico está ali tocando, ele está afinadíssimo, mas aquilo pode parecer para ele um pouco desafinado e vai te causando um grau de estresse na execução, né? Então, o cérebro recebe uma informação sonora vinda de células ciliadas, de células sensoriais lesadas, né? Então, vai atrapalhar, dificultar a intensidade, a frequência. Às vezes ele vai cantar muito alto, porque a intensidade, ele está ouvindo uma intensidade baixa. É igual a pessoa que fala alto, até fala, doutor, estou falando muito alto, eu acho que eu estou surdo, né? Às vezes, o que ele está identificando como um agudo, ele está sendo um crescendo, é um grave que vai subindo em direção ao agudo. Então, a percepção sonora é afetada, e isso afeta a desenvoltura do músico, né? Então, ainda não está claro se as normas industriais seriam aplicáveis aos músicos pelas seguintes razões. Na música, as frequências dominantes, elas são as baixas, né, médio graves. Então, existe um músculo que chama músculo tapédio, que quando você sobe o impacto sonoro, ele trava para proteger a cadeia ossicular. Então, ele é mais eficaz com as frequências mais baixas, né? O padrão temporal de som do músico ele é flutuante, né? Então, tem os crescendos, o decrescendo. Já na indústria pesada, elas são dominantemente altas. Ele fica ouvindo o barulho de uma máquina lá que está emitindo lá uns 1.500 Hz, o tempo todo 1.500 Hz. Então, assim, o impacto do ruído advindo da música para o músico, ele é um pouco menos nocivo, mas não deixa de ser nocivo. Então, há que ter o cuidado também com a saúde auditiva do músico, né? Em comparação, igual se faz hoje com o trabalhador da indústria pesada. E o músico, ele será exposto durante toda a sua carreira profissional, né? Então, faz parte da performance do músico ter uma boa audição. Então, mais um motivo para o músico ter um cuidado especial, além do habitual, para com a sua audição, né? Então, existe um programa de prevenção de perdas auditivas para a música, né? Inclusive, é uma tese de doutorado da Graziela Munhoz, né? Que é a avaliação e monitoramento da exposição ao ruído. Então, o músico deveria todo ano fazer uma audiometria, e se ela vier normal, pode fazer a cada 2 anos. Medidas de controle ambiental, às vezes eu fui, por exemplo, lá na banda lá de música lá da Polícia Militar, eles
eles ensaiam, eles treinam num ambiente acústico totalmente insalubre, né? Essa avaliação e monitoramento audiológico, fui repetitivo aqui, uso de protetores auriculares, né? E monitorar se esse programa está sendo eficaz ou não. Outra coisa importante são o uso de EPIs, né? Existem esses monitores in-ears, né? A questão do retorno, né? Hoje a maioria das pessoas, dos músicos utilizam o retorno de caixa de som, que é um impacto sonoro a mais para colaborar com essa exposição ao ruído intenso. E a turma das antigas tem uma dificuldade a se adaptar a esses monitores in-ears, né, que são os monitores de palco, que você, além dele te dar uma melhor qualidade sonora de retorno, eles te protegem, né? São portáteis, você carrega no bolso, né? Ele melhora o ganho antes do feedback, ele faz um trabalho acústico antes de você ter o feedback do que você está cantando, do que você está tocando, e com isolamento acústico mínimo de 25 decibéis e uso binaural, né? Então, isso aqui, ó, deveria ser uma coisa quase que obrigatória para o músico, principalmente a turma jovem que está chegando agora, eles teriam que ter mais uma ajuda nesse sentido, né? Bom, e o zumbido? O zumbido, a causa mais comum do zumbido, 95%, é a perda auditiva. Então, quem tem perda auditiva, ele tem chance de ter o zumbido. O zumbido não é uma doença, o zumbido é um sintoma. Hoje, da mesma forma que a surdez, existem zumbidos tratáveis, curáveis, tratáveis, e existem tratamentos, terapias que podem amenizar o grau de incômodo do zumbido. Uma delas é o mascaramento, né? Hoje, com a neurociência envolvida, a gente pode utilizar de técnicas de neuromodulação para sensibilizar a percepção sonora do zumbido, porque o nosso cérebro ele tem filtros de sons, né? A gente não processa tudo que ouve do ponto de vista perceptual, né? A gente escolhe os sons, tanto que a gente às vezes está num barzinho, num restaurante conversando e o barulho, a paisagem sonora do restaurante ou do barzinho, se não for muito significativo, você consegue ouvir. Então ele vai deixando esses sons no subcórtex, né? E o córtex principal vai processar. Então, o raciocínio em cima do zumbido, do tratamento do zumbido, é esse. E de mensagem sobre o zumbido, primeiro, zumbido é um sintoma, não é uma doença. Então, eu tenho que buscar a causa do zumbido. Muitas vezes, eu tratando a causa, o zumbido desaparece. Não tem essa conversa que para nós hoje é crime. O zumbido não tem cura, é algo que você tem de se acostumar com ele. Isso não existe mais. Depois do advento da neurociência nos estudos do zumbido, esses conceitos caíram por terra. Então, se você tem zumbido, você deve procurar o otorrino para avaliar qual que é o problema, né? Muitas vezes pode ser um tipo de zumbido que é chamado somatosensorial, que está relacionado com essa articulação temporomandibular, problemas de musculatura cervical, problemas vasculares. Então, qual que é o seu zumbido e procurar tentar, no mínimo, amenizar ele de uma forma que você tenha uma qualidade de vida, que ele não tire a sua qualidade de vida. Ok? Bom, desculpem se eu excedi o horário, eu não tenho nem noção de quanto tempo eu falei, mas há que se ter um cuidado com a saúde auditiva também, principalmente aqueles trabalhadores que podem ser vítimas de uma perda de audição precoce em função da sua atividade. Muito obrigado pela atenção. Maravilha, Ronaldo, nós que agradecemos.
Tem um comentário aí da Tânia. Depois, se alguém quiser fazer pergunta, a gente pode abrir o microfone, pode mandar pelo chat, e o tempo É está água, ótimo, tá? Não é tá? cerveja, não. E o tempo está super tranquilo, Ronaldo. São 10h35 agora, a gente tem um tempinho bom ainda para conversar, né? Só pegando aqui, a Tânia tinha colocado a questão, essa observação do uso de fone, né? O in-ear mesmo. Tanto ensaios, as pessoas têm usado com mais frequência. Então, na verdade, pela sua fala, o que eu entendo é que você fala que ele é melhor do que a caixa de retorno. A minha pergunta, né, somando com o comentário aí da Tânia, a questão que a gente vê muito é o volume, né, Ronaldo? Porque você usar, igual você falou, tira o ruído, ameniza muitas coisas, só que o que a gente vê é que muitas vezes esse registro de volume é um problema, né? Talvez até pelo fato da pessoa já estar com um pouco de perda, ela não pode estar colocando um volume maior e aí passar. Fala um pouquinho mais para a gente sobre a questão dos fones. Eu acho que é uma pergunta que muitos músicos têm. O fone de concha, o fone, né, o in-ear. Fala um pouquinho mais para a É, gente, por favor. eu fiquei até decepcionado, né, que o professor Tarcísio pediu para eu falar sobre isso, né, e eu descobri que esses abafadores, né, os EPIs, tipo fone, tipo concha, coisa, eles reduzem apenas 10 decibéis de intensidade sonora. Né, você viu que o in-ear, ele consegue abafar é, é, ele consegue abafar até 25 decibéis. O in-ear, ele é individual realmente. Ele pode ser regulado de acordo com o perfil da pessoa, entendeu? Até mesmo a questão de sonoridade. Eu não tenho expertise nessa área, mas a tecnologia hoje está extremamente avançada. Ele é diferente do abafador, né? Que tem músico que toca com abafador, né? Mas o impacto da caixa de som como retorno é muito maior. E esse INIA, ele realmente ele traz um trabalho de prevenção e é extremamente saudável. O grande problema é que tem um custo, inclusive falando nessa questão de custo, que não é barato, mas você teria comparativamente de um Onix da Chevrolet até uma BMW, da mesma forma que os aparelhos auditivos, né? Hoje você tem aparelhos auditivos com inteligência artificial já incorporada, você tem os aparelhos auditivos 3D, que ele direciona a voz principal, a pessoa que está falando no reunião e coloca, isola. Então, a tecnologia do in-ear também está mais ou menos nesse nível. E então, aparelho auditivo e o in-ear é roupa de festa. Tem que ser feita sob medida. O ideal se fazer um terno é com alfaiate, né, do que comprar um terno pronto, né? Às vezes você dá sorte de vestir bonitinho lá, mas é o ideal, não é verdade? Então, são equipamentos de proteção realmente individualizados. O individual do EPI convencional, do tipo concha, do plugin, ele já não tem essa individualidade, né? A questão do plugin, do EPI, esse do trabalhador da indústria pesada, a questão do de plug, ele, teoricamente, eu não sei te falar, não lembro que agora se dá uma diferença significativa, mas essa questão de colocar e tirar o plug, a alergia ao material do plug, né? Então a concha é mais confortável, né? E tem gente que usa o plug e ainda bota a concha por cima. Existem várias situações aí, né? Mas é algo extremamente desconfortável, à semelhança da roupa do trabalhador lá que mexe com agrotóxico, né? Você bota aquele equipamento todo e vai trabalhar debaixo de um sol de 40 graus, você até passa mal por desidratação. Mas isso aí deveria ser, quando disponibilizado, não sei se há uma prática, fazer um trabalho de orientação ali individual,
né? Agora, tem as preferências. Um prefere mais o tipo inserção, o outro o tipo concha. Mas, de uma maneira geral, não tem uma diferença assim, significativa, não que eu me lembre, honestamente. Maravilha. Tem um comentário da Tânia aqui, e do Léo também, mas a Tânia pergunta se incômodos com sons muito graves pode ser um ponto de atenção, né? Um cuidado, já um alerta para alguma questão. É, a questão é a seguinte: normalmente, quando você tem uma sensibilidade a sons, né, obviamente, normalmente seria sons altos, a maioria desses casos é para sons agudos, né? Nós somos filogeneticamente preparados para ouvir mais sons médio graves. Então, a membrana basilar, que fica em cima ali das células ciliadas, se eu estirar ela, ela três, não, como é que é? 2/3 dela vai interpretar de 20 Hz até 4.000 Hz. E o restante, o terço restante, de 4.000 a 20.000. Isso é fácil de entender, porque lá no nosso mais longínquo passado, os únicos sons que a gente ouvia eram os sons da natureza. Então, nós somos filogeneticamente especializados para a interpretação de sons graves. De uma forma geral, normalmente os sons graves não causam incômodo. Quando isso acontece, aí você pode saber que tem um componente emocional, psicológico por trás. É o que a gente vai mostrar para a gente. Agora, existe diferença entre perda de audição para sons graves e a perda de audição para sons agudos, né? Aí sim, são situações diferentes. Por exemplo, a doença de Meniere, que você tem um aumento da pressão lá dentro da cóclea, como os graves estão lá naquela parte mais fina, que a luz é fininha, então o aumento de pressão causa mais efeito ali. Então a gente perde um som, perde a audição para sons graves. Na perda auditiva induzida por ruído, as primeiras células que estão ali na frente, ali pertinho da janela oval, onde o estribo fica basculando ali estão as frequências mais agudas. Por isso que a gente perde com a idade e na exposição prolongada ao ruído para sons agudos, que são as células que estão mais vulneráveis, que dá mais uma condição de dificuldade de entender do que de uma sensação de perda de audição com relação a volume. Maravilha. Respondeu aí, Taninha? É. O Léo volta no assunto aí dos fones e pergunta, né, Léo, sobre o fone de condução óssea. O que que você fala sobre eles, Ronaldo? Aliás, eles devem achar que eu tenho uma fábrica dessa, porque eu estou orientando os meus pacientes que fazem muita live, sugerindo a utilização, né? Porque quando você bota o fone de ouvido e que ele veda o seu conduto, ele causa uma pressão, a pressão sonora é maior, então o impacto é maior. E quando eu coloco o de indução óssea, seria como se eu usasse o de concha. Por exemplo, você sai para cá para correr, para caminhar, né? O som de concha começa a suar e às vezes fica desconfortável, né? Aí o de plug, o de inserção é melhor. E esse fone de condução óssea, lembra que eu falei lá da condução óssea, da condução da perda quando da via condutiva e da via neurosensorial, né? Então, eu estimulo as células ciliadas por vibração. Então, o impacto dessa vibração é menos direto, ele é um impacto indireto. E isso protege as células auditivas. E tem fones muito bons, tem vários preços, né? Que te dão uma qualidade de som muito boa, né? É uma maneira, né? Igual hoje com o home office, né? Que ficou uma coisa assim, extremamente utilizada pós-pandemia, né? É uma forma de você proteger a sua audição nesse dia a dia de home office.
Maravilha. A Duda, uma pergunta aqui para você, Ronaldo, também. Ela coloca: tem uma dúvida quanto ao uso de abafadores. Eu uso, porque aqui em casa tem muita poluição sonora, e às vezes eu sinto uma espécie de pulsão rápida no ouvido. Isso é por causa do abafador? Faz mal usar esses abafadores? Ela pergunta até sobre a cera, se ele empurraria a cera, né, para dentro. O tipo inserção, um dos problemas dele, que é também o problema do aparelho aditivo, né, que tem aquela oliva lá que você coloca dentro, tem essa questão da cera. Então, o tira e põe do plug, né, de inserção, ele vai empurrando a cera. A gente produz cera, cera não é sujeira, e o ouvido ele é autolimpante, ele tem um mecanismo de descamação da célula epitelial do conduto de dentro para fora. E nisso ele carrega a cera junto. Algumas pessoas produzem a cera de forma exagerada. E isso acontece muito com esse tipo de pessoa, né? Mas isso não traria nenhuma consequência nociva à saúde. A questão de você ouvir a pulsação é que quando você veda, você tira um pouco da informação sonora externa. E muitas vezes a sua cóclea capta a pulsação arterial, né? Porque existem artérias que passam próximo à cóclea, né? O cérebro é cheio de um negócio que chama alça vascular. Ao invés da artéria passar assim, ó, ela faz uma curvinha e vai embora, caprichos da natureza. Isso não é doença, isso é uma condição anatômica, isso não vai te trazer malefício nenhum. Então, muitas vezes, essa pulsação é a sua cóclea captando o som. Tanto que existe o zumbido pulsátil, chamado zumbido pulsátil, que nada mais é a percepção do batimento arterial dessa célula, dessa artériazinha que passa ali próximo à córnea. E às vezes até costuma tocar no nervo auditivo ali, causando zumbido e pode causar tontura também quando toca o nervo vestibular. Maravilha. O Aurélio pergunta também se existe alguma forma de, coloca entre aspas, né, descanso auditivo que pode ser pensado no dia a dia. Existe e deve ser praticado, da mesma forma que tem o descanso ergonométrico. Você fica Ele ali até horas fala aqui, sentado. Ronaldo, É, salvo ele até fala no restante, é porque eu não li a mensagem dele toda. Aí ele fala, né, que está no ensaio, às vezes precisa parar de tocar, pois tem uma dor muito grande quando tem um trecho de música que o som é muito forte. Por exemplo, quando os metais tocam muito forte, né? Então ele tem usado o tapão de ouvido, mas de fato isso tem preocupado a ele. o ideal que se faça um repouso auditivo quando você for ficar muito tempo, né? Igual músico que fica horas ensaiando. Nos shows, não. O show começou, você tem que acabar, né? Igual, por exemplo, nos botecos, né? Nos bares, restaurantes, os músicos fazem esse repouso auditivo. Isso é um método de preservação. Qual tempo seria, né? Alguns minutos que você ficar, em torno aí de 20, meia hora, já te ajuda muito. Agora, muitas vezes essa dor está muito relacionada ao estapédio, músculo Aqui só um estapédio. pouquinho, Renan. É porque, na verdade, eu misturei duas perguntas, né? O Aurélio É, tinha perguntado, era só realmente essa questão do descanso. A pergunta da questão de estar no ensaio e ter que parar de tocar foi da Islane, porque ela pergunta sobre a sensibilidade, né? Esses sons muito altos, o que que deve fazer? Né? Eu acho que, na verdade, é dando continuidade ao que você já estava falando mesmo, mas só para aham. esclarecer que foram duas perguntas diferentes. É. Aí tem um problema muito interessante que por exemplo, depende muito do perfil do músico, né? Tanto que às vezes ele escolhe o estilo musical dele até em função disso. Se você pegar um solo de guitarra lá no agudo, né? O cara que está tocando, às vezes ele está ali exigindo da via auditiva dele, mas aquilo tá dando um prazer para ele, tá dando uma sensação gostosa, né? Aí cai meio naquela coisa de você usar, você fica drogado pelo som, digamos assim, né? Mas ali você está, de uma certa forma,
expondo a sua via auditiva, né? Então, isso é muito relativo, essa hipersensibilidade ao som, ela é individual, ela é influenciável pelo estado emocional, né? Às vezes, se você está tocando no barzinho, o cliente pede para você tocar uma música que se detesta. Então, às vezes, 3 minutos de música duram 1 hora na sua cabeça. Mas isso é raro, porque os músicos são muito versáteis, né? Mas o fato é igual estar fazendo ginástica. Começou a doer o músculo, para, que se você insistir, você vai ter problema. Então, às vezes, você faz aí um intervalo de 10, 15 minutos e volta para o estudo, que às vezes você está em alguma peça que você está ensaiando que está muito nos agudos, né? Mas isso eles a exposição ao som ela tem influência física do esforço físico que você dá para a sua via auditiva, e ela tem a influência perceptual, que é o efeito psicológico, psicoacústico que aquilo está causando em você. Aí vem os diversos graus de resistência, né, a ficar exposto àquelas situações de exposição a sons. É muito variável. O Ronaldo passou aqui atrás uma pergunta, o Léo me alertou aqui, do Arthur, sobre alguma sugestão de marca, né? Uma marca boa e não muito cara. Então, o custo-benefício aí de uma peça, um in-ear que tenha um custo-benefício bom, daqueles com filtros para a quantidade desses decibéis né, que ele vai deixar passar. Você sugere, sem querer fazer Ó, propagandas aqui para não. marcas, né? Mas assim, mas se vocês puderem sugerir alguma coisa. E na realidade, hoje no Brasil, me parece que só tem uma empresa que trabalha com in-ears. Então, não teria essa variação, né? Uma coisa que é importante é que, igual, por exemplo, essa empresa fica em São Paulo e, igual, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, se você for, se tiver intenção de olhar isso aí, então você deveria procurar assim uma casa, uma dessas lojas que vende aparelho auditivo, eles fazem o molde e ali já começa a individualização, né? Ele tem que ser um molde confortável, que não incomode. Aí agora a questão de recurso tecnológico, né? Aí já a Fono que faz isso, ela já tem essa noção, ela já trabalha isso baseado na sua audiometria, baseado no seu perfil acústico, no instrumento que você toca, o seu estilo, e esses ajustes vão sendo feitos, né? Não, na maioria das vezes você não precisa comprar com recursos tecnológicos muito altos, não, né? Que tem um custo muito alto. Mas, assim, eu não teria expertise para falar. Mas, em termos de indicação, só existe uma empresa no Brasil que faz isso. Então, você automaticamente seria um produto dessa empresa. Eu Pode falar esqueci o o nome da nome, empresa, eu Ronaldo. até. Pode? Não, você entra no site. Eu esqueci o nome da empresa, até passei para a Ronise. Aí lá eles têm os diversos equipamentos. Só de você ler aquilo ali, você já tem uma noção do que você precisa. Você não vai Podem fazer o comprar uma seguinte. Mercedes para fazer rally, né? Você vai ter que comprar um Jeep. Então vai É. depender muito do seu estilo. A gente pode fazer o seguinte, né? Eu pedi para todo mundo aí colocar o e-mail para a gente mandar depois o link da gravação. Aí, É, junto com o link da gravação, às vezes a gente pode mandar essas informações, pode, né? até onde procurar aqui em BH, a Onde gente dá. procurar, algumas sugestões, né? De onde procurar. Uhum, uhum. Ana, eu queria só comentar umas coisas também. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente ainda tem um tempinho, mas eu anotei umas coisas aqui na sua fala que eu queria aproveitar aqui e comentar. Quando você fala da questão ergonômica e os problemas auditivos, a gente sempre fala, né, Tarcísio, João, Léo aí, que o adoecimento muitas vezes ele é multifatorial, muitas vezes não, acho que quase sempre, né? Ele é Uhum. multifatorial. Então, da mesma forma que você fala das questões do ambiente aí, quando acústico, e fala das questões posturais, então, lembrando dessa associação, quando eu também não estou escutando muito bem, eu posso tensionar o meu corpo, muitas vezes, como uma forma, entre aspas, de buscar
escutar, né? Já vi gente que projeta a cabeça para ver se escuta melhor, vira de lado, e às vezes a gente não percebe que aquela tensão no pescoço pode estar associada com essa acústica, com essa escuta, né? Nós tivemos o caso também de um cantor, você sugeriu ali da questão de quando eu não estou escutando muito bem, eu posso forçar a cantar mais alto. A gente já atendeu uma pessoa lá no ambulatório que ele teve um problema vocal exatamente porque ele não tinha um retorno, né? Um retorno Uhum, adequado. E aí ele tinha que negociar com a empresa. Estou tentando colocar meu celular para carregar aqui, que está quase acabando. Ele tinha um contato, a empresa que ele trabalhava não colocava o retorno porque a mesa não era muito grande, tinha que dar preferência para os instrumentos. E, ao contrário, né, assim, foi até interessante que, muitas vezes, qual que seria o ideal? Eu virar para o produtor daquilo ali tudo e falar, olha, eu preciso do retorno porque está me forçando a voz. Mas, na verdade, uhum, infelizmente, na realidade, com empresas, nem sempre isso funciona. Então, a gente conseguiu, mostrando a importância do da importância dele ter o retorno para a qualidade da banda. Então, também. nós negociamos, assim, ele conversou assim, não, porque quando eu escuto, eu consigo equalizar melhor minha voz, e quando eu não estou escutando, eu forço, a qualidade da banda pode não ficar muito bom, isso pode atrapalhar, né? Então, a gente teve que entrar um pouco nesse aspecto. Porque, infelizmente, né, gente, a gente sabe, se a pessoa chegar lá, olha, eu estou me sentindo prejudicado, temos uma lista de pessoas aí para ocupar esse lugar. Infelizmente, a gente sabe que isso é uma realidade. Então, até para saber como negociar, como fazer, para que a gente consiga o que é mais adequado para a gente e, ao mesmo tempo, mostre que isso também é um benefício para o coletivo, né? Então, são essas duas coisas que eu queria comentar, que eu achei interessante, essa questão da acústica com o ergonômico, com as questões posturais, né? Como que elas se somam e trazem dores mesmo por essa fato, e essa questão aí da perda auditiva, da relação com a voz e do corpo, porque ele tinha dores no corpo também pelo esforço que ele fazia, né? Então, muito legal. Nós temos mais umas perguntinhas, gente, nosso tempo está finalizando, e aí eu vou falar, vou passar as perguntas que nós temos aqui, Ronaldo, para você, e a gente fecha, tá, gente? Porque o nosso tempinho já está. Eu sei que é um assunto que a gente gostaria de estar aqui conversando muito, mas teremos outras oportunidades. Teve uma pessoa que pediu o contato do ambulatório, eu vou escrever para vocês aqui, enquanto o Ronaldo responde. E o Arthur pergunta se tem algum lugar no Brasil que faça os protetores INIA sob medida, moldado para a anatomia, né, articular dele mesmo. Não, Auricular. quando você vai comprar o INEARS, a primeira coisa que faz é o molde, né? Aqueles aparelhos auditivos intra-auriculares que você coloca aqui dentro do ouvido, a gente coloca uma massinha, enfia dentro do ouvido, né? Aí ele vai ocupando o espaço do conduto ali do terço externo. E aí você tira aquilo ali e a caixinha, o molde externo, você faz baseado naquilo ali. O Niers é o mesmo processo. Para você comprar, você primeiro faz esse molde. E ele é feito respeitando todas essas características aí que você falou. Então, isso já faz parte do processo de adaptação aí do INEAR. Gente, eu coloquei para vocês, aí eu sumi aqui porque eu estava pegando o telefone, já coloquei o telefone do ambulatório. Vocês podem, né, o ambulatório é aberto, né, vocês podem fazer o contato, pedir para agendar uma primeira consulta para quem nunca teve, para quem já teve há um tempo atrás, mas está com alguma questão que precisa ser reavaliado, pode fazer contato com a gente também. E eu acho que não temos mais nenhuma pergunta aqui específica, né? Também acho que eu avisei para as pessoas que o nosso tempo estava se encerrando. O Tarcísio tem uma coisa para falar antes de eu fechar e te agradecer aqui, Ronaldo.
Fala, Tarcísio. Não, eu não tenho pergunta não, viu, Ronaldo? Eu entendi o Ai, seu que recado, alívio. tá? Não vou fazer pergunta. Obrigado. Eu só vou te agradecer, te parabenizar. Foi fantástica a sua apresentação, assim, brilhante, sabe? Do ponto de vista de conteúdo, do forma como você transmitiu. Nossa, 10 views, top, 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 super legal. É só Obrigado. reforçando aqui, né, que Roniz está passando o telefone. O nosso ambulatório, gente, é um ambulatório do SUS, tá? Então, é um ambulatório que é universal, é público e é gratuito, tá? Então, não temos nenhum tipo de cobrança, tá? Só para lembrar isso. O Ronise e também Ronaldo, né, e outras pessoas aqui. Só lembrar assim também um pouquinho que a gente está falando aqui de EPI, achei super legal, Ronaldo, assim, você fazer essa analogia, e que não é analogia, né? Esse trabalho de tomada talvez maior de consciência, que o músico é trabalhador, né? Então, quando você começa a falar de informações aí, dados do Ministério do Trabalho com relação, sabe? Tudo isso é de trabalho, né? E sempre Uhum. lembrar, assim, né, que a questão da consciência é uma consciência coletiva que não é só do indivíduo, não, mas é do grupo de músicos, e também não esquecermos, né, que músicos costumam ser trabalhadores empregados e assalariados, que fornecimento de EPI não é obrigação do trabalhador, é obrigação do empregador. Ele tem que fornecer das melhores condições possíveis e respeitar todas as normas do ponto de vista ergonômico, de tempo de trabalho, condição de. Sabe essas coisas todas que todos os trabalhadores têm? Nós, né, vocês, eu não sou, mas vocês músicos, têm todos os direitos que todos os trabalhadores têm desse país. Sabe? Então, um pouco reforçar isso, né, que é esse trabalho, que é uma dimensão do trabalho do músico. Né? Mas é isso, parabéns, viu? Assim, fantástico. Tá contratado, viu? Tá contratado. Obrigado, obrigado. Direito a frequentar o ambulatório mais um mês. Não, uma Um mês e eternidade, meio, um tá? mês e meio. Aliás, só quero dizer que eu assino embaixo a essa fala do Tarcísio aí, viu? Elogiando. Parabéns, viu, Ronaldo? Maravilha. Palestra. Obrigado. Muito desses conhecimentos teve a sua colaboração. Obrigado. Então, gente, eu queria agradecer a todo mundo, né? Todos vocês que estão aqui desde o início, que permaneceram. Se tiverem mais perguntas, pode mandar para a gente. A gente tem o Instagram do ambulatório. Para quem está em outro estado, a Tânia está perguntando aqui que se pode ter consulta. Tânia, no caso de você que já teve com a gente, acho que você já teve lá no ambulatório, eu não me recordo exatamente, mas assim, a primeira consulta, a gente está até conversando sobre isso, né, Tarcísio? Depois eu volto a falar, porque na verdade qualquer pessoa né, que esteja dentro do território brasileiro pode vir, pode consultar com a gente, sim. No formato remoto, a gente ainda está estudando uma possibilidade pela questão do sistema do hospital, né? A gente já fez alguns atendimentos, mas de pessoas que já tinham prontuário, que já tinham o próprio grupo, antigamente era presencial, a gente tem conseguido fazer no formato remoto, para viabilizar outras pessoas de participarem. Mas estamos conversando sobre isso, para que os atendimentos, desde o primeiro, se ele, né, se torne possível. Mas, por enquanto, é presencial, tá? O atendimento individual, mas é aberto para qualquer pessoa aí do Estado brasileiro, tá bom? Então, agradecer a todos vocês. E como eu estava dizendo, se tiver mais perguntas, pode mandar para a gente. A gente tem o Instagram do ambulatório, né? Mas tem no e-mail que vocês vão receber, vocês podem mandar também, tá? Podem, não só sobre saúde auditiva, mas tudo que possa ter relação com a questão da saúde e do músico, até para trazer para a gente assim, olha, a gente gostaria de conversar um pouco mais sobre tal assunto, e nós podemos ver ou alguém do próprio ambulatório, ou convidar alguém para falar, né? Então, nós estamos abertos aí a perguntas, a sugestões, e nosso ambulatório, aproveitando para falar, completou agora em novembro, né, 15 anos de existência. Então, estamos aqui com uma boa data comemorativa e esse encontro, tá vendo, Ronaldo? Olha
Ó, brindando a gente aí, comemorando esses 15 anos de existência. Na verdade, a gente fez o piloto ao longo de 2009, mas oficialmente, né, foi no finalzinho, no início de dezembro, foi exatamente no início de dezembro de 2009. Então, né, agradecer você, Ronaldo, pela disposição, pela disponibilidade em estar aqui com a gente, pela sua fala super clara, como já disse o Tarcísio, pela parceria, e vamos continuar contando com ela. ó, Né? tamo junto. Eu gosto de dar uma confusão. Então, gente, muito obrigada e até uma próxima, né? Boa semana aí para todos. Eu estou à disposição, se você precisar de mim, eu podendo, tô junto. Bacana. Muito obrigada. Vamos Ronaldo. lá, vamos à luta. Tchau, Obrigado, gente. gente. Um Obrigada. abraço. Obrigado, gente. Bom dia a todos. Bom dia.